E aí, moçada, cabeças pensantes, estamos aqui com a questão que eu deixei no último bloco para nós vermos e analisarmos. Bem, a gente tem novamente os recursos verbais e não verbais. Supostamente uma princesa, uma Branca de Neve, não sei, por conta da relação com a maçã, né? E aí você tem a analogia também da serpente e a maçã no paraíso e assim por diante. Então a gente tem aqui a bruxa má tentando vender, ela diz não, obrigada. A serpente com a maçã, ela diz também não, obrigada. E com mais R$10 você ganha um celular. E aí esse homem de terno, enfim, que vai oferecer a maçã, tem êxito e ele diz, para a bruxa e para a serpente, que é uma questão de técnica. Ele, além de oferecer a maçã, ele disse que com mais R$10 ela ganharia um celular. Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho, o homem de terno, a persuadir, convencer sua interlocutora, que é a interlocutora é a princesa. Prova concreta ao expor o produto ao consumidor, consenso ao sugerir que todo vendedor tem técnica, raciocínio lógico ao relacionar uma fruta com um produto eletrônico, comparação ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores, indução ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. Indução é induzir. Ora, é a letra E. A indução ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. Ele foi, viu que ela não queria maçã, ofereceu ela só. Mais R$10 você leva um celular, induzindo-a a comprar a maçã que ela não queria. Ela acabou comprando a maçã que não queria, ela morre aqui no final de tudo, só pela questão do celular. A Branca de Neve dançou nessa. Foi induzida pelo senhor de... Mudaram a história, né? Não foi a bruxa má que deu a maçã para a Branca de Neve, e sim o homem de terno. Vamos lá. Uma questãozinha relacionada à literatura. Bem, Camões. Aqui entre uma interrogação que não se sabe, não se atribui a certo o nascimento dele, 1525 a 1580. Leda serenidade deleitosa, que representa em terra um paraíso, entre rubis e perlas doce riso, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa, presença moderada e graciosa, onde ensinando estão despejo e siso, que se pode por arte, por aviso, como por natureza ser fermosa. Fala de quem a morte e a vida pende, rara, suave, enfim, senhora vossa. Repouso nela alegre e comedido, estas armas são com que me rende, e me cativa amor, mas que não possa despojar-me da glória do rendido. Bem, é um poema classicismo, uma escola antiga, a gente vai falar sobre ela, junto a ela a imagem, né? Uma mulher com um unicórniozinho no colo. Vamos à pergunta sobre o texto e a pintura. A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, literatura e pintura, participam do mesmo contexto social e cultural da produção, pelo fato de ambos, os dois, apresentarem um retrato realista evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos usados no poema. Um retrato realista evidenciado pelo unicórnio, poxa, vamos lá. Valorizar o excesso de enfeite na apresentação pessoal e na variação de atitude da mulher evidenciadas pelos adjetivos do poema. Apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e equilíbrio evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. Desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher como base de produção artística, evidenciado pelos adjetivos usados no poema. A idealização da mulher é uma coisa muito recorrente nos textos literários. Isso no romantismo toma uma proporção bem grande. Mas aqui a gente percebe essa questão de idealizar a mulher. Seria a mulher ideal, uma mulher que é inalcançável, a gente não vai alcançar nunca, inatingível,
aquela coisa que tá no céu, está num pedestal e eu, mero mortal, não vou alcançá-la. Então essa é a idealização da mulher, ter como um ser superior, um ser supremo. Gostaram as meninas, as mulheres gostaram disso, né? Apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e conflito interior, evidenciados pela expressão da moça e pelos adjetivos do poema. Apresentarem um retrato ideal da mulher marcado pela sobriedade e equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimento da moça e os adjetivos usados no poema. A gente vê ali a sobriedade dela, aqui na marca, olha a sobriedade como ela está, né? A expressividade dela. E dentro, lê da serenidade deleitosa, lê da serenidade, ela serena, né? Da mulher da sobriedade, o equilíbrio, a serenidade, o adjetivo serenidade, enfim, mostra bem a presença moderada, a serenidade moderada, graciosa. Então, isso está evidenciado na alternativa C. Aproveitando a deixa, já que fala-se sobre Luís de Camões, vamos entender um pouquinho esse poeta português, né? Autor do poema Os Lusíadas, uma das obras mais importantes da literatura portuguesa, que celebra os feitos marítimos e guerreiros de Portugal. É o maior representante do classicismo português. Já vou falar de classicismo, vamos só entender um pouquinho o Luís de Camões. Lusíadas. Lusíadas fala das aventuras do Vasco da Gama em suas viagens com a forte empreitada portuguesa dos navegantes portugueses e Vasco da Gama como almirante dessa jornada. A Lusíada é uma epopeia. Ela é complicadíssima, é um texto complicado, extenso, é dividido em cantos, tem as rimas, ela é toda rimadinha, toda certinha, os versos são todos medidos, você tem uma métrica perfeita, muito longa, e conta essas aventuras, são as grandes epopeias, né? A Lusíada é a grande epopeia de língua portuguesa. Outras epopeias clássicas, nós temos a Ilíada, que são as gregas, né? A Ilíada e a Odisseia. A Odisseia e a Ilíada. Eu não estou acentuando, né? Estou usando a nova ortografia, não acentuando os ditongos ei. De ideia, plebeia, epopeia, odisseia. Isso é nova ortografia. A gente vai ter uma aulinha só sobre nova ortografia, ok? Bem, então aqui você tem na Ilíada aquela famosa história do Aquiles, né? Troia, a conquista dos gregos subjugando os troianos, e a Odisseia é o retorno de um herói chamado Ulisses, que estava lá com Aquiles lutando, o grego Ulisses, voltando de Troia para a Grécia, as suas aventuras, são as famosas epopeias, tá? Existe também a Eneida, existe outras. E a nossa epopeia, o nosso famoso poema épico, Os Lusíadas. Luís de Camões também é conhecido, é um poeta conhecido pelos seus sonetos, sobre seus poemas menores, não uma epopeia, como aquele que a gente viu, e o famoso amor é fogo que há de se ver, é ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, e vai-se embora. Ele é um representante do classicismo português. Então, vamos entender também o que é, afinal, o classicismo. O classicismo foi um dos 3 estilos literários da era clássica. Por isso, classicismo o nome. O classicismo surgiu durante o período do Renascimento, quando o antropocentrismo estava em evidência. O que é o antropocentrismo? Antro. Homem. Ele vai de encontro, né? Ele vai bater de frente com outra corrente chamada teocentrismo. Bate de frente com o teocentrismo, o antropocentrismo.
aqui eu tenho tel, que é igual a Deus. Então eu tenho o teocentrismo, que é Deus no centro do universo, Deus no centro de todas as coisas, tudo gira em torno de Deus, tudo gira em torno dele. E tem o antropocentrismo. O antropocentrismo, eu teria o quê? O homem como centro do universo, o homem como centro de todas as coisas. Então a gente vê que são opostas, né? Uma eu tenho na crença de Deus como centro de tudo e a outra eu tenho o homem como centro de tudo. Então, no classicismo, no Renascimento, a gente tem muito essa evidência dessa corrente antropocêntrica, ou seja, o homem como o centro de tudo. Vamos seguindo. Já que a gente está falando de classicismo, né, eu vou falar também do que é Brasil, do que seria Brasil. Apesar do quentismo ele não ser assim uma literatura rica, etc., aqui do Brasil. Mas vamos lá, o que seria o quentismo? O quentismo é fase da literatura brasileira do século XVI, Brasil descoberto. Pá! Tem este nome pelo fato das manifestações literárias se iniciarem no ano de 1500, época da colonização portuguesa no Brasil. A literatura brasileira, na verdade, ainda não tinha sua identidade, a qual foi sendo formada sob a influência da literatura portuguesa e europeia em geral. A gente não tem. A gente considera o marco inicial da literatura brasileira, do quentismo, enfim, a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Aqui tudo se plantando, tudo se dá, aquela coisa toda, que se planta, se dá, enfim. Então, a gente tem esse marco, a Pero Vaz de Caminha com a sua carta, ao início do quentismo. O Brasil foi descoberto em 1500. A gente não tem uma escola, o quentismo não é uma escola literária brasileira, aquela coisa mais densa. É o início, é um marco, então é importante a gente citar. Ainda sobre o quentismo, na época da colonização brasileira, porque a gente fala ainda de colonização, a Europa vivia seu apogeu no Renascimento. O comércio se despontava, enquanto o êxodo rural, a saída do povo do campo, né, provocava um surto da urbanização. Enquanto o homem europeu se dividia entre a conquista material e a espiritual, a Contra-Reforma, o cidadão brasileiro encontrava no quentismo semelhante dicotomia. A literatura informativa, que se voltava para assuntos de natureza material, ouro, prata, ferro, madeira, feita através de cartas dos viajantes ou dos cronistas, e a literatura dos jesuítas, que tentavam inserir a catequese. Desmembrando isso aqui. Bem, a gente está na época de colonização e tem um homem vivendo essa conquista material e espiritual e tem uma efervescência da Contra-Reforma. Para eu saber o que é Contra-Reforma, a reforma seria aquela efervescência que ocorre por conta do surgimento do protestantismo, né? A partir de Martinho Lutero. Então você cria a reforma contra algumas questões da Igreja Católica dominante daquele período, enfim. E a Contra-Reforma é lançada posteriormente, nesse período, exatamente para combater a reforma, Contra-Reforma. Aí já é uma arma da Igreja Católica para combater o crescimento do protestantismo. A gente tem ali, por conta dessa Contra-Reforma, a criação da Mesa do Santo Ofício, ao qual todos os livros que fossem publicados deveriam passar por essa Mesa do Santo Ofício, e aí você vai ter questões de Inquisição, e muita coisa vai rolar. Mas aí vai virar muita aula de história. Eu sei que vocês estão vendo, isso está parecido aula de história, porque falar de literatura, não há como falar de literatura desassociando de história. Eu preciso entender por que o homem escrevia daquela maneira, por que ele escrevia sobre aqueles assuntos. Então, eu preciso entender um homem enquanto ser social para entender a sua arte também, tá? Então, é uma literatura mais informativa, também literatura informativa ou literatura de catequese, também tinha isso. Informativa por quê? Porque eram as cartas que os viajantes, que os camaradas mandavam, aqui nesta terra tem isso, tem aquilo. Então, ela é informativa ao el-rei de Portugal e as autoridades portuguesas. E a catequese, literatura de catequese, porque os jesuítas vieram e estavam tentando o quê? Catequizar os índios. Então você tem uma literatura muito de catequese. O principal nome dessa literatura de catequese é Padre José de Anchieta, né, um dos fundadores da
da cidade de São Paulo, né? Patrão da cidade de São Paulo, aquela coisa toda, Padre José de Anchieta. Bem, mais uma questão. Então a gente falou sobre quentismo, sobre a literatura de catequese e tudo mais. Vamos falar um pouquinho agora sobre mais uma questão do Enem. Nós, brasileiros, estamos acostumados a ver as juras de amor feitas diante de Deus, sem quebradas por traição, interesses financeiros e sexuais. Casais se separam como inimigos, quando poderiam ser bons amigos, sem traumas. Bastante interessante a reportagem sobre separação. Mas acho que os advogados consultados, por sua competência, estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar a separação amigável não interfere no modo, que a separação amigável não interfere no modo de partilha dos bens? Que, seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante mudar suas cláusulas? Acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio. Isso aqui é a revista Época, né? .com, uma revista online de 26 de fevereiro de 2012, ou seja, uma bem recente. Essa questão tirada do Enem 2013. O texto foi publicado em uma revista de grande circulação na seção de cartas do leitor, ou seja, o leitor, né, manifesta-se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Ao fazer sua argumentação, o autor do texto, o leitor, faz uma síntese do que foi abordado na reportagem, discute problemas conjugais que conduzem à separação, aborda a importância dos advogados em processo de separação, oferece dicas para orientar as pessoas em processo de separação ou rebate o enfoque dado ao tema pela reportagem, lançando novas ideias. É uma questão totalmente interpretativa, não é? Você precisa ali ver qual seria a melhor solução para ela, e essa questão não é difícil. A letra E, que rebate o enfoque dado ao tema pela reportagem, lançando novas ideias. Olha só como ela diz aqui as questões dos, né, são acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Então, olha, rebate o enfoque dado ao tema. Poxa, ou seja, eu não li a reportagem, mas subentendo ali que a reportagem que falava sobre separação focou em casais que tinham poder aquisitivo privilegiado, né? Então, ela rebate exatamente isso, que a maioria das pessoas que estão se separando, a maioria dos casais não são, e dos leitores, não partir do princípio que todo leitor da revista, né, se não me engano é a Época, revista Época da Globo, que esses leitores, eles sejam todos com poder aquisitivo alto. Pessoas também mais simples e humildes também leem essa reportagem. Moçada, cabeças pensantes, até um próximo encontro, bons estudos!